Grêmio e Flamengo. O Flamengo enfrenta a equipe do Renato Gaúcho hoje, lá no Sul, às 18h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que vencer. O Flamengo tem que vencer se quiser ainda buscar esse Campeonato Brasileiro. Botafogo que venceu o Fluminense ontem no finalzinho, já no apagar das luzes, né? Felipe Melo pediu uma falta ali, mas a falta, no meu entendimento, não houve. Gol normal. O Gregório roubou a bola, deu para o Luiz Henrique. 1-0 Botafogo. Botafogo mais líder do que nunca e com uma força para buscar esse título do Campeonato Brasileiro impressionante. Vamos falar bastante desse confronto, trazer a provável escalação do Flamengo. Enfim, é um time muito mexido, né? O time do Flamengo que vai a campo, provavelmente diante do Grêmio hoje, o Flamengo focando aí, ao que parece, no jogo do meio de semana, diante do Peñarol fora de casa. O Flamengo perdeu para a equipe do Uruguai no Maracanã, e agora tenta reverter esse placar adverso no Uruguai. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, até porque, olhando o comportamento desse Flamengo, deixa muito a desejar, e aí vai ter que ter uma força muito grande, né, para tentar vencer essa equipe fora de casa, né, o Peñarol, e aí, de certa maneira, passar para a próxima fase da Libertadores, a semifinal, né? A gente vai trocar uma ideia, lembrando sempre que a nossa live é interativa, então você mande as suas mensagens, concordando, discordando, né, sempre participando aí com vocês, para nós trocarmos uma ideia, falar um pouquinho aí sobre esse provável Flamengo e entre outros assuntos, né? A gente já vai compartilhar aqui a provável escalação do Flamengo, né, que tem muitas novidades nesse time do Flamengo, chamar atenção aí para o Alcaraz, né, começando como titular, os dois meninos, Matheus Gonçalves e Lohan, é um time muito mexido, né? Então vamos lá, o time do Flamengo, né, que tem Matheus Cunha no gol, então é o Tite aí tirando basicamente todo o time titular. A defesa hoje, aparentemente, é uma defesa reserva, Cleiton, Davi Luiz, Wesley e Ayrton Lucas, né? Ayrton Lucas brigando aí com o Alexandre pela titularidade. No meio, Everton, Araújo, Alan, e à frente no 4-2-3-1, Alcaraz, Lohan, Matheus Gonçalves e Carlinhos, né? Então, esse é o time do Flamengo que provavelmente irá enfrentar o Grêmio mais tarde, né? É um time mexido, né? Mas é um bom time, né? Dá para competir. Agora, o que acontece, né, quando esses jogadores não jogam junto é a questão do entrosamento, né? E é um Flamengo também que não tem um padrão, né? É um Flamengo também que não tem um jogo realmente coletivo ajustado, né? Os jogadores entram muito confusos. Não sabem realmente o que tem que ser executado, executam ali por 10, 15 minutos, mas o jogo não passa, né, por 10, 15 minutos. O jogo é 90 minutos, então você tem que ter uma constância, né, em termos coletivos, né, bem ajustada, né, bem, vamos dizer assim, bem coesa. E o Flamengo não vem, né, e isso acaba dificultando também para esses jogadores que não jogam juntos, né. A falta do ritmo de jogo também acaba pesando. É um Tite que, no meu entendimento, poderia girar muito mais esse elenco, já vem batendo nessa tecla há muito tempo. Então, de certa maneira, é um provável Flamengo, né, que pode ir a campo aí totalmente mexido, né, deixando claro que é um Tite, né, é um Flamengo pensando exclusivamente nesse confronto diante do Peñarol, né? Vou dar um bom dia especial para o meu parceiro Jefferson Souza. Seja bem-vindo, Jefferson. Um grande abraço para você, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho. Vamos interagir, vamos trocar uma ideia, né? A galera rubro-negra chegando para a gente falar um pouquinho desse confronto, né? Lembrando, né, live totalmente interativa, então mandem as suas mensagens, o que pensa, né, até para a gente trocar uma ideia, para a gente debater aqui, né, e falar um pouquinho, né? E o que vem, de certa maneira, também, né, o torcedor cobrando, é um Flamengo mais efetivo, né? É um Flamengo mais efetivo. E até dentro desse Flamengo mexido hoje, é um Grêmio que está na parte de baixo. É um Grêmio que naturalmente vai dificultar demais esse jogo para o Flamengo, né? Mesmo o Flamengo mexido com alguns meninos, mesmo sem esse entrosamento, né, que é fundamental, é um Grêmio que naturalmente vai andar para cima desse Flamengo. É um Grêmio que vai buscar realmente esses 3 pontos. E vamos ver como será o comportamento dessa equipe do Tite, né? Desses garotos, né? Destacar aí o Alcaraz, titular, jogador que vai entrar aí, acredito que por dentro, né? Até mesmo, né, alternando ali com o próprio Matheus Gonçalves, o Lohan, acho que podem se movimentar bastante. Estou bem, vamos dizer assim, né, ansioso para ver como esse Carlinhos vai ser municiado, né? O Carlinhos que, no meu entendimento, vem sentindo, né, essa pressão de vestir essa camisa pesada do Flamengo. Então tem esses 3 homens, né, por trás. Espero que tenham bastante movimentação, espero que tenham bastante aproximação do Carlinhos, né? Aproximação do Carlinhos.
né? Acredito que o lado, né, os dois meias, né, tanto o Gonçalves como o Lohan, não são jogadores de muita profundidade, né? São jogadores de trazer essa bola por dentro para trabalhar essa aproximação, então vai ser muito importante, né? Se conectar, o Carlinhos está muito atento para fazer essa parede, os laterais também passando, né? Os laterais buscando principalmente esses corredores, vamos dizer assim, até porque vejo, né, tanto o Lohan como o próprio Matheus Gonçalves, como eu acabei de falar, por dentro, né? Trabalhando por dentro, e o próprio Alcaraz por trás, né? E os laterais passando, principalmente o Wesley, né? O Wesley trabalha muito, né, essa pisada na linha e ataca bastante a profundidade. Então, um jogador que pode ser muito bem explorado hoje nesse confronto contra o Grêmio, né? Torço para que realmente esses jogadores andem bem. O Flamengo deu uma boa resposta, né? Torço de verdade que o Flamengo deu uma boa resposta com esses jogadores, porque eles podem ser úteis no jogo da volta diante do Peñarol. Vai ser uma batalha, vai ser uma guerra. Ficou muito claro, né, que o Peñarol jogou tudo nesse confronto no Maracanã, fizeram uma boa partida, mas em termos físicos, né, em termos de concentração, era perceptível, né, o foco dos uruguaios na partida. Era perceptível. Os caras extremamente focados, né? Eu estava nesse jogo, fiz a transmissão lá pelo BTB Esporte e era visível isso. Dava para você ver o comportamento, sempre ligados, sempre atentos. Era um Peñarol atacando, mas muito pronto, né, para dar resposta defensiva. O Flamengo sempre tinha, né, uma neutralidade, né, do outro lado. O Flamengo pensava, os caras já chegavam perto, já dificultavam, né? Em contrapartida, pelo lado do Flamengo, quando o Peñarol descia, o Flamengo demorava demais, né, a entender os movimentos, demorou demais a entender ou não conseguiu entender ao longo de todo o jogo o movimento, principalmente do Léo Fernandes, né? Era um cara que defensivamente ele goza, né, de algumas regalias, ele não marca tanto, ele não é tão participativo, mas quando essa bola bate nos seus pés, ele é muito inteligente, né? Ele acelera, né, os passes verticais, ele consegue realmente dar segmento às jogadas, a bola realmente anda com facilidade. Então, seja nessas bolas verticais ou seja também numa transição de pé em pé, né? E o Peñarol fez muito isso contra o Flamengo. Então, de certa maneira, é um Flamengo aí que vai ter que ter um entendimento muito grande, né, desse confronto diante do Peñarol na quarta-feira e, né, até chegar quinta-feira, né? Quinta-feira, perdão, quinta-feira o confronto, mas até lá vai ter que jogar esse jogo contra o Grêmio. E aí hoje, as respostas, né, que esses jogadores derem vai ser muito legal, vai ser muito importante aí para o Tite ter boas trocas, né? Ou, de certa maneira, visualizar bem essas trocas. Porque no último jogo o Tite acabou, no meu entendimento, ali pecando, já no intervalo já poderia, né, ter trocado, principalmente os dois volantes, De La Cruz e o próprio Pulgar, né? Não tiveram um comportamento legal, estavam bem abaixo, né, do que se esperava, né, do que se imaginava, e acabaram, no meu entendimento, né, comprometendo bastante a saída de bola do Flamengo, que abusou das bolas longas, né? Foi um jogo realmente que o Flamengo abusou das bolas longas. Você utilizar, né, de forma realmente pontual, né, onde o adversário te dê esses espaços, né, o atacante consiga de fato realmente incomodar, encontrar as escapadas, legal. Agora, a todo momento, até porque os volantes, né, no caso o Pulgar e o De La Cruz, não davam essa saída qualificada, aí realmente o Tite acabou, de certa maneira, no meu entendimento, vacilando, né? Já era para ter modificado, era para ter mudado ali a maneira do Flamengo jogar e dentro dessa maneira diferente, né, dar algumas boas respostas, né? Nosso camarada Jefferson, ele coloca aqui, você não acha que por esses jogadores serem reservas, eles podem entrar com o freio de mão puxado? Aí meu parceiro Jefferson, eu espero que não, né? Eu acho que não, geralmente, né, Jefferson? Eu já fui titular, já fui reserva, né? Então já tive essas experiências. Você quer mostrar, né? Até porque você tem um jogo importante diante do Peñarol. Agora o lado bom e o lado ruim, né? Eu acho que os caras entrarão focados, né, querendo dar uma boa resposta. É o seu nome que está em jogo. O atleta, quando entra em campo, sempre quer performar bem, sempre quer jogar bem, não quer jogar mal, não quer perder, né? Isso é claro. Agora, também tem o outro lado, né? O contraponto. É um Tite que, geralmente, quando esses caras saem do banco vão bem, não dá sequência. Perde o time. Não consegue realmente fazer com que esses caras tenham constância, né? É um Tite que gira muito pouco esse elenco do Flamengo. É um Tite que, em muitos momentos, ele tem receio, é conservador para colocar esses jogadores que jogam pouco, né, nas competições, nos jogos. Um dos motivos também de jogadores estarem desgastados, né, é porque o Tite não gira tanto, não administra
esses minutos dentro de um elenco grande. Então, também tem isso. O jogador percebe, tá, Jefferson? O jogador percebe quando ele, né, ele entra, vai bem, o treinador não dá sequência. Ele fala, pô, cara, não adianta, eu entro, vou lá, ando bem, dou boas respostas e não recebo mais minutos. Isso desmotiva. É um ser humano. Por mais que o cara tenha que ser profissional, eu compartilho dessa ideia, só que tem uma hora que pô, você acaba dando uma baixada na guarda. É natural, é do ser humano. Né? E aí eu te falo por experiência própria. Então, tem esses dois lados. Não acredita em freio de mão puxado. Agora, a desmotivação, ela pega qualquer um. Ela pega qualquer um, ainda mais quando você faz, e o comandante não reconhece. E quando você faz bem, não tem uma sequência para continuar fazendo bem. Então, isso acaba impactando, sim, na questão psicológica, e você sabe, né, seja profissionalmente, seja na pelada, né, a questão psicológica ela acaba impactando, ela acaba influenciando, né, também nos movimentos dentro de campo. Então, é algo aí que eu torço, né, para que esses jogadores que forem a campo hoje diante do Grêmio tenham um bom comportamento, até para o Tite ganhar opções. Né? Mas vamos ver se, mesmo ganhando opções, ele vai utilizar diante aí do Grêmio, né? Até lembrando, né, Jefferson, dentro até da sua mensagem que você colocou, é só nós trazermos para nossa análise agora a Copa América. A Copa América, o Tite teve que utilizar os caras na dor, como eu sempre falo, né? No amor, não utilizava os jogadores. Quando tinha todo mundo à disposição, não conseguia, né? Ou não dava minutos que esses jogadores naturalmente esperavam. E aí, na Copa América, por conta de algumas lesões, por conta das convocações, o que ele fez? Ele acabou oportunizando esses caras. E deram boas respostas. Se não foi um Flamengo brilhante, foi um Flamengo extremamente competitivo. Foi um Flamengo que até superou as expectativas do torcedor. Porque foi um Flamengo realmente que somou muito mais pontos do que imaginavam. Foi um Flamengo muito mais competitivo do que esperavam. Foi um Flamengo muito mais sólido do que o torcedor realmente projetava. Então, no meu entendimento, era para ele ter dado sequência para aquele jogador, principalmente o Everton Araújo. Você vai lembrar muito bem aquele jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense, acabou fazendo o gol que deu empate para o Flamengo, se eu não estiver enganado. Então, isso é só um exemplo, né, do que o Tite acabou perdendo o time. Né? E quando você lidar com pessoas, né, quando você administra realmente comportamentos, pensamentos, às vezes, né, meio diferenciados, você tem que ter essa sensibilidade. Você tem que ter realmente esse entendimento. Né? E não basta ter só conteúdo. Aí eu te falo como um profissional, no caso o Tite. Não basta ter um bom treinamento, não basta ter uma boa comissão técnica, ele tem que administrar pessoas, porque não são robôs, são seres humanos. Né? Então, o Tite sabe disso, né? É um ex-atleta, então ele tem essa sensibilidade, ele tem essa experiência, mas em alguns momentos, em muitos momentos, no meu entendimento, acaba pecando. Né? E aí acaba impactando diretamente aí nos jogadores. Né? Mas vamos torcer para que, de certa maneira, aí, o Flamengo, né, faça um bom jogo, né, hoje, diante aí do Grêmio, né, que tenha realmente um comportamento legal, e para o torcedor rubro-negro, na quinta-feira, o Flamengo está totalmente ligado, né, o Flamengo está totalmente dentro do jogo para buscar, né, a sua classificação para a próxima fase da Libertadores, né? Então, mais uma vez, trazendo aí o provável Flamengo, né, para a galera que está aqui com a gente, a galera que vai assistir também depois no gravado, né? O Flamengo pode ir a campo com Matheus Cunha, Cleiton, Davi Luiz, Wesley, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Alcaraz, Lohan, Matheus Gonçalves e Carlinhos, né? Deixa eu só compartilhar aqui com a galera, tá? A provável escalação do Flamengo, tá aí o provável Flamengo, né, que vai a campo mais tarde, 18h30, diante do Grêmio. Né? Esse é o Flamengo que pode ir a campo mais tarde, beleza? Pré-jogo bem rapidinho, né? Como nós sempre fazemos aqui na Gol, resenhas bem curtas, bem rápidas. Né? Espero que a galera tenha curtido. Lembrando mais uma vez, se você não deixou o like, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação